Faz 8 meses que Lauren Bellius, de 6 anos, foi brutalmente esfaqueada até a morte em sua casa em Sherrill. Bem-vinda ao De Volta e obrigada por estar aqui. Sou Cassie e este é Um Mundo Cruel. Hoje vou contar a história de uma garotinha cuja morte foi brutal e totalmente inesperada. E o monstro que fez isso com ela pode estar solto a qualquer momento. Esta é a história de Lauren Bellius. Lauren Sylvia Bellius nasceu em 16 de setembro de 2004 em Syracuse, Nova York, filha de John e Allison Bellius. Ela tinha uma irmã gêmea, Erica, e um irmão mais velho, Nolan. Lauren havia terminado a primeira série na escola primária McAllister e adorava jogar futebol, fazer balé e praticar taekwondo. Lauren amava animais, gostava de cantar, dançar e tinha um grande senso de humor. Ela sempre se preocupou com os outros e chegou a doar seu cabelo para a Locks of Love. Os pais de Lauren se casaram em agosto de 2001 e, após o nascimento dos filhos, a família se mudou para Sherrill, Nova York, considerada uma das cidades mais seguras e melhores do estado. Os pais se separaram em 2009 e passaram a ter guarda compartilhada dos 3 filhos, com John ficando com eles 3 dias por semana. Em junho de 2009, a mãe de Lauren conheceu David Treblecock. Na época, Allison trabalhava no Rome Nursing Home como supervisora de enfermagem e David também trabalhava lá como auxiliar de enfermagem certificado. Eram só amigos no início, mas começaram a namorar em fevereiro de 2010. Agora, diziam que David era o melhor amigo de Allison e ele realmente parecia amá-la, assim como aos 3 filhos dela. Ele fazia tudo por eles e com eles. Iam às compras juntos, ensinava as crianças a pescar e até faziam viagens para o parque de diversões Sea Breeze, que ficava ali perto. Depois de pouco menos de um ano de namoro, em dezembro de 2010, David se mudou para a casa de Allison, na Avenida Primo, 408, junto com ela e seus filhos. O casal ainda dizia aos filhos de Allison que eram só amigos e evitava mostrar romantismo perto das crianças. No verão de 2011, Allison mudou de emprego e passou a trabalhar nos fins de semana na maternidade do St. Luke's. David continuou no asilo, mas passou a pegar menos turnos. Em julho, ele trabalhava só um turno a cada 2 semanas. Mesmo assim, David e Allison logo cogitaram levar a família a Disney World. Logo depois, planejaram uma viagem de carro até a Flórida para visitar os pais de David em Flagler Beach e depois voltar a Disney World, onde veriam a família de Allison e as crianças. O casal estava muito animado com a viagem e nenhum dos dois via a hora de ir. Mas então, à medida que a viagem se aproximava, David confessou para Allison que, na verdade, ele não queria ir. Ele disse que era porque não queria visitar a família e tinha muitas lembranças ruins associadas ao lugar onde morava. David disse a Allison que poderia ser preso se voltasse ao seu estado natal. Segundo ele, teve relações com uma menina de 12 anos quando tinha 19, ambos bêbados e drogados em uma festa. Depois, ele contou para Allison que a traiu no início do relacionamento. Ela ficou magoada no começo, mas acabou racionalizando as ações dele, e eles fizeram um acordo de que só visitariam a família do David por um dia. Sinceramente, como você justifica ele dormir com uma menina de 12 anos? Apesar de mais jovem na época, ele já tinha 19 anos e era adulto. Então, nas semanas seguintes, Davi revelou ainda mais informações que devastaram o relacionamento dele com Allison. Ele disse a ela que ainda falava com a mulher com quem a traiu. E os dois faziam sexo por telefone, revelando um aparente vício em sexo. David também contou para ela que frequentemente fazia sexo virtual e estava preocupado que poderia se meter em problemas se alguém descobrisse algumas das coisas que ele dizia online.
Muito abalada com o que tinha ouvido, Allison disse a David que precisava de um tempo para processar as informações antes de decidir se queria continuar com o relacionamento. Ela disse a David que ele podia continuar morando com ela enquanto tentavam superar a infidelidade dele, pois acreditava que poderiam resolver os problemas do relacionamento. Isso ocorreu após David pedir desculpas e dizer a Allison que queria ficar com ela e as crianças para sempre. Depois disso, o comportamento de David ficou ainda mais estranho, e ele começou a andar com uma Bíblia, não lendo ou recitando, apenas carregando-a. Ele nunca tinha participado de nenhuma religião organizada antes, mas agora passava horas sentado na garagem, fumando um cigarro com a Bíblia no colo. Isso também fazia com que ele passasse menos tempo com Allison e as crianças. No 16 de julho, Allison tinha 2 turnos noturnos de 12 horas no hospital. E Lauren e seus irmãos ficariam com o pai por algumas noites antes do turno de trabalho programado de Allison começar. Ela teria uma grande discussão com David. Eles conversaram por telefone enquanto Allison trabalhava, e David disse que iria embora, porque ele não aguentava mais olhar para ela, depois que soube da dor que havia causado. Então, Allison voltava para casa depois do trabalho naquele domingo, e quando ela chegava, David acordava menos chateado. Tudo parecia bem de novo. No entanto, apenas 1 hora depois, ele ameaçou deixá-la de novo, dizendo que ela nunca o perdoaria. Allison falou a Davi que queria um tempo para pensar, mas pediu que ele ficasse. Ele foi embora mesmo assim, e Allison, desesperada, implorou para que não saísse. Ela chegou a se agarrar nele, segurando e arranhando suas costas enquanto ele saía. Por causa da confusão, ela achou que o relacionamento deles tinha acabado de vez. Quando Davi saiu, Allison jogou fora alguns cadernos e a Bíblia dele, além de quebrar seu celular. Confusamente, Davi surgiu novamente na casa da Allison poucas horas depois, parecendo chapado e agindo feliz. Ele não entendia por que ela estava tão chateada. Ele então prometeu para Allison que nunca faria nada para machucar ela ou os filhos dela e que amava todos eles. Na segunda, 18 de julho, Lauren e seus irmãos voltariam da casa do pai. Eles passaram o dia brincando fora e nadando na piscina do quintal, com David às vezes se juntando a eles. Então, mais tarde naquele dia, David pediu Allison em casamento, pedindo para ela se casar com ele. Ela recusou, dizendo que precisava ter certeza de que poderiam sustentar o relacionamento e não sabia se ficariam juntos a longo prazo. Segundo Allison, David lidou bem com a rejeição, riu e depois ficou quieto por um tempo. Logo, ele voltou ao normal e manteve o bom humor. Lauren surgiu naquele dia, brincando e dançando. David disse para a garotinha que um dia ela seria famosa. Quando ela voltou, David disse a Allison que Lauren era sua filha favorita por ser especial. No dia seguinte, David brincaria com as crianças em casa. Enquanto Allison saiu para a loja para comprar comida, mais tarde, na hora de dormir, Allison mandou seus 3 filhos subirem para colocar o pijama. David já estava lá em cima, e quando Allison subiu para se juntar a eles, encontrou Lauren, de 6 anos, chorando com o rosto vermelho. Ela contou à mãe que estava mal, mas não revelou o motivo. Quando Allison perguntava, ela só olhava para David e não respondia. David também não dizia nada. Allison acabou acalmando Lauren e depois colocou as 3 crianças na cama para dormir. Poucos minutos depois, o irmão mais velho de Lauren, Nolan, foi à garagem e pediu que a mãe, Allison, conversasse com ela. Os dois subiram novamente e Nolan contou isso para ela. David, que o garotinho considerava seu melhor amigo, tinha conversado com ele sobre coisas boas e ruins. E disse a ele que o mundo ficaria muito assustador em breve porque algo ruim iria acontecer. Allison tentou acalmar o filho, depois voltou para a garagem e gritou com David. A mãe insistiu que ele pedisse desculpas a Nolan pela manhã por tê-lo deixado chateado, mas David preferiu fazê-lo na hora. Ele subiu e disse a Nolan que estava apenas brincando e que, na verdade, tudo ia ficar bem. O casal então ficou junto por algumas horas antes de ir para a cama, por volta da 1h da manhã. Naquele momento, eles foram dormir. Todas as portas dos quartos estavam abertas. E quando Allison foi ver os gêmeos em seus beliches, eles já estavam dormindo na mesma cama, como faziam normalmente, com os braços entrelaçados um no outro. Na manhã seguinte, por volta das 8h30, Allison foi abruptamente acordada pelo som da irmã gêmea de Lauren gritando em seu quarto. A mãe imediatamente pulou da cama e correu pelo corredor para ver que a porta do quarto das meninas estava fechada.
Ela tentou empurrar a porta, mas não conseguiu abri-la porque, como descobriria depois, estava barricada por uma cômoda. Assim que Allison conseguiu entrar, ela viu David em pé na escada do beliche, esfaqueando Lauren. Sua irmã, Erica, estava encolhida na outra ponta da cama, gritando. Allison avançou e puxou David para longe da cama. Eles começaram a cair para trás, e enquanto faziam isso, David estendeu a mão e agarrou o corrimão de cima, que quebrou a cama e fez o corpo inerte de Lauren despencar no chão. Allison o empurrou para longe e começou a gritar, perguntando por que ele estava tentando matar o bebê dela. Ele disse a ela que Lauren não era um bebê, mas sim má. Nesse momento, David empurrou a cômoda que estava bloqueando a porta de volta para a frente da porta e começou a cortar os próprios pulsos. Allison virou Lauren de costas e, desesperadamente, começou a tentar reanimá-la com reanimação cardiopulmonar. A mãe também começou a gritar por ajuda pela janela. Agora, os olhos de Lauren estavam abertos, mas não focavam em nada. No entanto, ela ainda estava respirando enquanto Allison tentava fazer reanimação cardiopulmonar em sua filha. David se aproximou e esfaqueou Lauren novamente no pescoço. Então ele continuou a ferir o próprio corpo, cortando os pulsos e tentando arrancar os próprios tendões. Ele também se esfaqueou no peito e começou a espalhar sangue por toda a parte. David então voltou até Allison, envolveu o braço ao redor do pescoço dela e esfaqueou Lauren mais uma vez. Allison conseguiu pegar a faca dessa vez e lutou com David. Ela finalmente conseguiu pegar a faca e, quando ele caiu de bruços, ela o esfaqueou 2 vezes. Então ela avançou contra ele segurando 2 tábuas quebradas da beliche e conseguiu empurrá-lo para dentro do armário. Allison conseguiu então pegar Erica, a irmã gêmea de Lauren, que estava gritando o tempo todo, e empurrá-la para o corredor. A mãe pegou Lauren e correu para a sala, onde achou Nolan encolhido no sofá, balançando-se. Os 3 fugiram da casa e Allison mandou Erica e Nolan para a casa de um vizinho para chamar o 911. O corpo de Lauren estava na grama e sua mãe tentou reanimá-la de novo. Allison sabia, no fundo, que sua filha havia partido, pois ela estava pálida, fria e coberta de sangue. Assim que os socorristas chegaram, Allison e Lauren foram levadas a um hospital próximo. Allison sofreu um ferimento grave na mão causado pela faca. E, infelizmente, ao chegar lá, Lauren, de 6 anos, foi declarada morta. Quando a polícia chegou à casa, Allison ainda estava segurando a faca que tinha tirado da mão de David, e então ela a jogou aos pés de um policial. Quando as autoridades entraram na casa, encontraram David Treblecock em um quarto totalmente destruído. Sangue estava espalhado pelo carpete e objetos das meninas. David, coberto de sangue, disse a um policial: "Foi uma garotinha, tive que matá-la. Se eu não a matei, vou tentar de novo." Ele contou à polícia que Deus e Jesus mandaram matar Lauren e que estava arrependido. Pediu aos policiais que o deixassem morrer. A caminho do hospital, David não conseguia ficar calado e disse aos socorristas que Lauren era má e que ela precisava morrer. Se ela sobrevivesse, ele tentaria matá-la novamente. David disse ainda: "Alguns vão achar ruim o que fiz, mas foi bom." Ele continuava perguntando aos paramédicos se seria colocado em um quarto acolchoado. Assim que chegou ao hospital, ele se recusou a dizer qual era o seu nome. Então, assim que chegou ao hospital, Davi continuou a falar absurdos. E disse a um médico que Lauren tinha visto o que aconteceu e que ele a testou e não conseguia sentir compaixão por ela. O monstro, conhecido como Davi Treblecock, acabaria sendo acusado de homicídio em 2º grau, agressão em 2º grau e posse criminosa de arma em 4º grau. Antes do assassinato de Lauren, Davi não tinha histórico criminal, exceto por uma prisão no condado de Dade, Flórida, em 2000, aos 19 anos, e ele foi multado por posse de maconha. Quando ele acabou indo a julgamento pelo assassinato da garotinha, a juíza considerou Davi Treblecock não responsável por seus crimes devido a doença mental ou deficiência. Médicos da defesa testemunharam que Davi sofria de esquizofrenia paranoide na época do assassinato de Lauren. Ele não sabia que o que fazia era errado. A advogada dele disse que ele acreditava que Lauren era o anticristo e a chamava de isso e de besta. A questão é que, segundo Allison, mãe de Lauren, ele matou sua filha naquela manhã.
David tinha trancado o cachorro deles na garagem para que ele não atrapalhasse e também destruiu um disco rígido. Parecia que ele realmente tinha pensado muito no que ia fazer com Lauren naquela manhã e não estava apenas insano. David acabou internado em uma clínica psiquiátrica de segurança, sendo reavaliado a cada 2 anos. Se um médico considerar que ele está são, ele será liberado para o público a qualquer momento. E em abril de 2023, ele foi transferido para uma clínica não restrita, o que significa que provavelmente está mais perto de ser liberado. A família de Lauren, é claro, ficou indignada com a falta de punição que o assassino de Lauren recebeu, e eles fizeram uma petição para aprovar uma lei em nome de Lauren. Não me importo se ele está numa clínica de saúde mental ou na prisão. Só quero saber que ele não está em lugar onde possa machucar alguém de novo, porque ele vai. Há 2 anos, Alison Bellius ficou surpresa ao saber que o assassino de sua filha seria mantido no sistema de saúde mental e não na prisão. David Trebilcock matou Lauren Bellius, de 6 anos, esfaqueando-a brutalmente em 2011 na casa em Sherrill, que ele compartilhava com Alison. Acho que ele só pararia quando todos nós estivéssemos mortos naquele dia. Alison pensa que ele está preso, mas não tem certeza porque ele está no sistema de saúde mental. Não há nada pra nós, nenhuma proteção, e a gente simplesmente nunca sabe quando ele vai sair. Ela não se sente segura nem por ela mesma, nem pelos filhos que sobreviveram. Ele não tem ficha criminal, então se ele for liberado a qualquer momento, não há nenhum aviso pra mais ninguém sobre as coisas que ele fez. O que Alison está defendendo agora é algo que ela está chamando de Lei Lauren Sylvia. Assim acompanharíamos melhor quem mata, e ela já recebe bastante apoio. Ela já tem mais de 20 mil assinaturas em sua petição. Nós achamos que um assassino é um assassino, não importa as circunstâncias. Ele tirou a vida de uma criança conscientemente e deve pagar por isso. Ela precisaria ficar em algum lugar por pelo menos 25 anos, idealmente pelo resto da vida dele. Em nome da filha e para proteger a família, Alison luta por mudança na lei. A lei Lauren seria aprovada depois. Ela afirma que, se um assassino for considerado mentalmente apto e liberado do hospital psiquiátrico, deverá cumprir o restante da prisão perpétua na cadeia, que é como deveria ser. Uma vigília à luz de velas foi realizada para Lauren Bellius logo após seu assassinato, e dezenas de vizinhos, amigos e completos desconhecidos se reuniram para lembrar da menina de 6 anos. Também apoiou quem a amava. O pai de Lauren, João Bellius Jr., se pronunciou após sua morte. E ele disse que o único consolo que tinha era saber que a última coisa que fez com Lauren foi passar um dia maravilhoso com ela. Eles tinham ido ao Enchanted Water Safari poucos dias antes da morte de Lauren, e todos se divertiram muito. Ele continuou: "É de partir o coração. Ela era minha pequena rainha. Todos a chamavam e tratavam assim." João disse que só tinha conversado com Davi uma vez, mas frequentemente perguntava aos filhos sobre ele e como ele os tratava. Ele nunca viu nada de errado. Porém, as crianças gostavam de Davi. O irmão da menina, Nolan, contou ao pai: "Davi mentiu. Disse que nunca nos machucaria, mas matou Lauren." Em 2020, o pai, João Bellius, faleceu, e agora as crianças são criadas só pela mãe, Alison. Ela disse que as duas crianças estão bem e que ambas continuam recebendo acompanhamento psicológico. O funeral de Lauren foi realizado no domingo, 24 de julho de 2011, em Los Angeles, A. A cerimônia ocorreu na funerária Robadier, em Camden, Nova York, e o sepultamento foi no cemitério Forest Lawn, também em Camden. Obrigada por ouvir a história da Lauren hoje. Acredito que Davi deveria ter sido responsabilizado criminalmente pela morte dela, se teve tempo para planejar o que faria. Como colocar o cachorro na garagem, bloquear a porta da Lauren com uma cômoda e até destruir um disco rígido. Quem sabe o que havia lá? Ele sabia o que fazia e mencionou esse misterioso disco rígido. Entre o vício em sexo do David, ele ter dormido com uma menina de 12 anos quando tinha 19, a Lauren chorando na noite antes do assassinato, mas sem dizer o que estava errado, apenas olhando para o David e para ele. Dizendo para Alison que estava preocupado em se meter em problemas se alguém visse as coisas que ele dizia online, isso me faz pensar se ele estava abusando da Lauren e a matou para encobrir tudo. O que você acha?
Então, se você gosta de True Crime e quer ouvir isso por mim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo e ativar as notificações também, assim você vai saber quando eu postar um vídeo novo, o que acontece pelo menos 3 vezes por semana. Obrigada por assistir a Wicked World. Até a próxima, pessoal. Tchau. Obrigada a todos os apoiadores do A Wicked World. Agora tem ainda mais conteúdo de A Wicked World no Patreon, então confiram em patreon.com/awickedworld ou usem o aplicativo do Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Tem algum caso que gostaria que eu abordasse? Se tiver, me envie um e-mail para awickedworldtruecrime@gmail.com.